projetos retornando, então, um debate muito, muito valoroso, que eu provoquei o Naiton Gama com essa temática, que é um estudante de engenharia e um militante da educação popular. Estou muito orgulhosa desse trabalho que nós estamos fazendo coletivo. Agora nós vamos chamar o Eduardo Xavier Lemos, professor universitário, advogado em Brasília, um pesquisador do grupo Direito Achado na Rua, que é liderado entre os pensadores críticos dessa teoria, que vem lá da época do Roberto Lira Filho, professor José Geraldo de Souza Júnior, alegria de partilhar da amizade e da militância também, mesmo à distância. Dou boas-vindas ao Eduardo, que é articulista do jornal Estado de Direito, e pedindo para o Naiton e o Cristiano retornarem aqui à nossa live. E tu viu que bonito que está o nosso debate, Eduardo? Boa noite. Pois é, boa noite. É maravilhoso, né, quando a gente tem conhecimento dos movimentos sociais, né? Essa troca, esse aprendizado que a gente tem com as lutas e com a formação da consciência do sujeito coletivo, né? Então, como você mencionou, eu trabalho eu estudo, né, pesquiso com direito achado na rua, e essa característica que a gente tem de entender o protagonismo do movimento, e principalmente o conhecimento, a juridicidade do movimento, e a consciência crítica, né, que o movimento vai formando, conquistando e expandindo, né? Então, para nós é fundamental, e na verdade a gente trabalha em braço pleno, né, em companheirismo com os movimentos, tanto na praxis, né, na assessoria jurídica popular, que a gente tem a Jupe Lira Filho, mas também no plano das pesquisas também, né, onde o protagonista é o movimento social e as suas conquistas, suas pautas, suas reivindicações, como colocou o Cristiano. Então, eu queria te ouvir dentro desse contexto, Eduardo, como é que tu analisa essa questão da criminalização, que muito bem o Cristiano comentou, né? Tu também trabalha muito no âmbito da advocacia criminal, né? E como é que isso acontece, daquilo que tu acompanha, e como é que a gente, enquanto cidadãos, né, podemos buscar esse esclarecimento dos limites de um poder de polícia e da organização jurídica desses movimentos, né, para que as pessoas não tenham medo de ir na porta de um prefeito, né, saber existe um limite, né, mas se a gente tem um direito, a gente tem que, se eu posso digamos, avançar até tal espaço, o que nós podemos, assim, quem está nos assistindo, que também tem outros militantes, né, de outras organizações que também estão assistindo esse vídeo, podem buscar de informação, de suporte para que haja um empoderamento maior jurídico, né, dessa apropriação. Então, essa questão da criminalização, ela é histórica, né? Ela vai, pelo menos no contexto brasileiro, a gente pode interpretar desde o Brasil colônia, uma reivindicação dos próprios movimentos, quando, olha, o quilombismo, né, já era um movimento social. Esse é um debate que tem sido feito. Numa condição mais moderna, que a gente possa dizer assim, dos movimentos sociais, já com o movimento sindical anarquista, né, e a repressão a esse movimento. Então, no fundo, aquilo que o Cristiano estava falando sobre a questão do patrimonialismo, né? Esse Estado brasileiro, desde o Brasil colônia, com a sua transição, ele vai sendo apropriado, ele vai sendo tratado como um feudo de pequenos grupos consequentemente, o patrimônio, as questões sociais, as questões públicas, elas são sendo tratadas como uma política privada. Bom, e por que eu estou falando isso? Para contextualizar, né? Onde o movimento social vai entrar? Vai entrar nessa tensão desse capitalismo, desse feudalismo ainda, resquícios de feudalismo no Brasil, uma sociedade racista, né? Uma sociedade sexista, uma sociedade patriarcal e machista, e
E essas lutas dos movimentos, essa organização coletiva e consciente, ela vai forçar a mudança do status quo, né? A transformação, no caso brasileiro, de 500 anos de exclusão, como colocou o Cristiano e o Knight, a propriedade foi uma criação e foi uma transição dos grupos oligárquicos desde o Brasil colônia, e depois com a lei de terras dada aquela posse que era aquele usufruto, posse, que era das Sesmarias, depois é dado como propriedade, mas para grupos que já tinham esse poder. Então o movimento vem nessa tensão, transformando um processo de exclusão histórico. Naturalmente, a partir do momento que você tensiona o status quo, esse status quo vai jogar todas as suas forças para tentar conter. Por isso é importante a consciência do movimento e, claro, a assessoria, esse acompanhamento ao lado, para capacitar, como colocou o Naiton, para ajudar a conscientização, para dar algumas informações que podem ser importantes e, eventualmente, para demandas que sejam dentro do judiciário ou dentro do urbanismo, capacitando, mas ao lado, né? Porque é um aprendizado, é uma troca, né? Então, a gente traz um pouco dessa bagagem de estudo que a gente tem, de atuação, como você falou, ao mesmo tempo que aprende com todas as necessidades, as consciências, as construções do movimento. Então, para colocar assim, o que é muito importante é que os movimentos, e a grande maioria deles tem, eles procuram o contato com as assessorias. Você estava falando da questão da universidade. Muitas universidades têm, além da JG, né, núcleo de prática, tem assessoria jurídica popular, que é exatamente essa contextualização com o movimento, participação, comprometimento e, consequentemente, o assessoramento naquilo que for necessário, naquilo que for solicitado, e não naquilo que eu quero passar, naquilo que eu quero... Sim. Às vezes o pleito judicial não é o melhor caminho para o movimento. Ele é longo, como falou o Cristiano, demora. Outras estratégias, várias estratégias têm que ser pensadas junto com o movimento para que se consiga atender a demanda. E essa demanda parte do movimento e das suas lutas. Então, essa procura, esse contato com a assessoria jurídica popular, que muitas vezes é conectado com as universidades, mas não se fecha nelas, vai ajudar a instrumentalizar a luta, né? Mas ao lado, né? A assessoria ela nunca vai ser protagonista, e capacitando o movimento também no próprio instrumento de científico, a gente pode dizer assim. Então a gente tem as turmas da reforma agrária, né? Do Pronera, que o Zé Geraldo, o Direito Achado na Rua, participou exaustivamente nesse trabalho, ainda participa, e onde capacita o próprio movimento naquilo que é o científico, que é o técnico, que é muitas vezes complexo de se fazer, mas com essa capacitação, junto com mais experientes, como o Zé, e outros professores, a gente também faz, para que possa ajudar essa compreensão do cenário, como o Cristiano falou. O cenário muda, o capitalismo muda, as tensões e pressões mudam, e as estratégias têm que mudar. Então, o movimento vai fazendo isso, vai se capacitando e vai capacitando a assessoria. Eu quero, Eduardo, tu pode ficar mais uns minutinhos para ver se a gente... Eu vou fazer agora a rodada final de conversa, passo para o Naiton para dar 2, 3 minutos de encerramento, passo para o Cristiano, e daí tu faz também a conclusão com esse tempo, mais ou menos 3 minutos para cada um, 3 a 5 minutos para cada um. Lembrando que eu não sei se tu viu, mas reforçando que a gente vai fazer um livro, né, sobre as conversas com afetos. Eu tive conversando com o meu orientador lá na Universidade Aberta de Lisboa. Ele já perguntou se eu estava fazendo algum projeto de livro e ele vai nos ajudar a fazer esse livro mesmo em e-book. Então, assim, o importante, eu acredito que seja a gente pegar essas experiências que a gente está vivendo, colocar, contextualizar no momento atual, né? E falar dessas pautas que são muitas, né? E que nesse tempo de pandemia faz a gente repensar no que deu errado e o que poderia ter sido melhor para a gente enfrentar esse momento hoje que
que é trágico no Brasil, com tantas mortes, e numa política realmente que tem classe social, tem cor, né, e que a gente vê, infelizmente, retratos de uma política de extermínio da juventude negra, da população que não tem condições. Então, pode ser assim, Eduardo? Tu pode ficar nessa live mais um pouquinho? Claro. Fico sim, tá, então... muito bom a questão do livro que você está colocando. E esse é um tema fundamental que você falou, que é a necropolítica, né, do Achille Mbembe, né, um autor africano, e contextualizar também até que ponto e de que forma essa necropolítica vai chegando no Brasil, ou sempre esteve no Brasil. Isso é fundamental, porque o Mbembe vai tirar de uma reflexão de Foucault, onde ele é especialista, da biopolítica do Foucault, ele vai transformar na necropolítica de que esse Estado escolhe quem morre, escolhe quem ele mata, escolhe quem vive e quem vive bem nesse Estado, né? Então é muito importante também essa pauta ou esse debate sobre a necropolítica. Se tu puder, já fica, já anota no caderninho, tá? Necropolítica em tempos de pandemia, né? O que aconteceu, tá? Daí tu já sabe que é isso aí que eu vou depois que eu vou te chamar a atenção. O Nayton provavelmente vai falar sobre o trabalho do voluntariado, da emancipação social em tempos de pandemia, como é que foi feita. E o Cristiano tem que falar sobre a organização em si, né, dos movimentos sociais. Vou tirar tudo da tela e vou chamar agora o Nayton. Tá. Obrigada a todos que estão assistindo. Agradecer ao Paulo Dionísio que está assistindo, um grande ativista, músico que eu gosto muito da Produto Nacional. A Márcia, agradecer a Luciana, a Paulinha, o Marcelo Marchiori, a Joselita, a Deise, para nós aqui a nossa rede de voluntariado, o Aloysio Pedras, enfim, todos vocês são muito especiais para esse debate. Agora são 22 horas, nós vamos se caminhando para o encerramento, ouvindo agora... Opa, eu voltei para o Eduardo, desculpa, Eduardo. Para aí, só um minutinho. Voltei para o Eduardo, mas é que assim, eu fiz 2 horas e meia de live, tá? Hoje, fora os meus trabalhos normais. Então, vocês têm que entender que eu estou quase no automático aqui, certo? É por bons motivos. Vocês são os melhores motivos de eu estar aqui. Tá? Então, Nayton, eu quero te agradecer por tu ter colocado o Cristiano, uma pessoa assim, inspiradora, né? Profunda, intensa, inspiradora, que eu tenho certeza que eu espero não sair mais de perto. Eu quero conhecer a esposa dele também, a Patrícia, convidar a falar sobre o feminismo, né, Patrícia? Se ela estiver ouvindo o feminismo dentro da luta pela moradia. E eu estou fazendo já a propaganda do documentário que eu estou organizando sobre maternidade e empoderamento feminino. Então, quem sabe a gente consegue também mostrar a maternidade dentro desse contexto, né, da luta pela moradia, como é que funciona. E era um projeto para ser pequenininho e acabou crescendo e vai ter outras participações, como a irmã da Marielle Franco, a Aniele Franco, hoje aceitou participar do documentário. E outras pessoas também, ministra do CNJ, a Tânia Requisig, a desembargadora Maria Berenice. Convidei, mandei um e-mail para a Tati Quebra-Barraco e a Valesca Popozuda. Vamos ver se elas vão aceitar, são grandes mães, militantes feministas. E se vocês as conhecem, vocês agora já sabem. Agora, dando os recados, muito obrigada, Nayton, com a palavra. Minha querida, sabe que quando tu pediu para eu abrir a live, eu pensei que era uma bomba, porque é difícil organizar o pensamento e explicar a construção do que foi isso. Eu acho que a melhor expressão disso que a gente vem desenvolvendo aqui, eu, Cristiano, as lideranças comunitárias, outros setores da universidade, a melhor expressão é a consonância do meu discurso com o Cristiano. A gente não pode ter medo de falar em radicalização política. A gente não pode, porque a gente sabe que é isso que a gente guarda nos nossos interiores. A gente ter medo de falar isso é deixar ser pautado pela extrema-direita. A gente tem que ter a consciência que se a gente passou por um processo de radicalização política, muita gente, muito trabalhador pode passar também. Tá? Então, para pontuar, assim, organizar. E se vocês quiserem entender mais assim, sobre isso, a gente tem ali, eu tenho uns posts do meu Instagram e no Twitter também, bem explicado como é que a gente cuida de cada detalhe, de ponta a ponta, para os projetos ficarem completos. Por exemplo, assim,
se a gente daqui a pouco recebe uma doação de alimentos, não vai ser a gente do Engenheiros pela Comunidade que vai fazer a distribuição. A gente tem pessoal da assistência social envolvido, sabe? Isso é importante que a gente se preocupe com isso, com essa coordenação. Quando eu vejo uma companheirada, às vezes, que tenta tomar um heroísmo tolo, que, sabe, uma ação simplista, chega a me dar uma agonia, porque isso é falta de reafirmação dos nossos valores, né, enquanto militante. Enfim, eu queria destacar que eu deixei para agora mesmo que o maior projeto dentro disso tudo foi que esse empresário ele vai bancar a melhoria de todas as moradias da Steigleder, das 211 famílias. Telhado, eu tenho dificuldade de falar nisso, se eu me emocionar, tá? Por isso eu me guardei. Assim, ó, telhado, fresta, madeira podre, tudo isso. E eu tentei fazer com que ele desistisse da ideia, porque eu falei, é recurso para isso aí, hein? E ele falou, não, é isso. E eu falei, olha, é que a gente só trabalha da seguinte maneira, se é para um, é para todos. Ou é para todos, ou é para ninguém. E aí me pergunta, mas por que isso? É uma questão muito simples. Imagina lá o camarada Cristiano tentando fazer a construção popular, eu chego lá na liderança e falo, bah, posso melhorar a tua casa. Eu tomei pressão para fazer isso, sabe? Porque emociona a gente conversando, criando relação pessoal, por exemplo, eu e o Fábio, eu e o seu Balduino lá, eu e o Kleber, eu e o... Sabe, essas lideranças comunitárias, tu cria uma ligação que às vezes tu pensa, pô, será que eu não posso ajudar aquela pessoa com um projeto especificamente? Mas isso desarticula toda a luta. Então a gente tem que trabalhar com esse alinhamento e entender todo mundo quando a gente constrói voluntariado. A gente comentou isso 7 de março, quando a gente fez, né, a trilha. Ou é para todos ou é para ninguém. É assim que a gente reforça os valores coletivos. Por mais duro que possa parecer, exige essa disciplina da gente. E aí eu também lembro uma mensagem que o Cristiano falou no último sábado, quando a gente fez a última articulação e distribuição de todos esses benefícios, quando ele falou assim para o pessoal, para as lideranças das ocupações, levem o alimento, mas levem a mensagem junto. A gente tem que entender isso. Não imagina o quanto atrapalha se alguém chega na comunidade e chega e despeja lá 300 cesta básica. Desarticula todo o movimento, sabe? Reforça a lógica burguesa, sabe? Que tipo de solidariedade é essa? É a solidariedade que a gente quer? É uma solidariedade emancipatória? Emancipatória. A gente precisa sempre ter em vista que a gente não está só para atender as demandas urgentes. A gente está atendendo porque a fome não espera e tira a dignidade. A gente está atendendo porque agora está chovendo. Tem gente que está com água dentro de casa, as ganha. Isso não espera, isso causa prejuízo. E daí, que nem o Cristiano falou, a pobreza não é só material, ela vem do mental. A pessoa às vezes tem vontade, mas já não consegue mais fazer nada, não se sente mais digna de agir. A gente vê isso muito nas ocupações e a gente vê a recuperação desse sujeito quando ele vê um movimento se fortalecendo, sabe? Então, como o Eduardo falou, a gente tem que assessorar e juntar para que isso fique uma frente sólida. A gente tem que construir isso nesses pilares. E para isso, para a gente construir em pilares sólidos, a gente não pode esconder a nossa radicalização. A gente tem que construir já desde o início dessa forma, que a gente pegue e consiga colocar pressão de verdade nessa estrutura. E não pensar que isso pode se reformar. Em 300 anos de capitalismo, a gente não... Ele mostrou que já não se corrige. A gente tem que fazer esse trabalho sem medo, sabe? Apesar de que o tempo indica que a gente tem que ter esse medo. Mas, enfim, para encerrar, eu queria só falar isso, pedir para o pessoal acompanhar o nosso trabalho para entender essa construção melhor, porque escrito eu acho que fica melhor esquematizado. E é isso aí. Muito obrigado, Carmela. Acompanhe o trabalho da Carmela também, que é espetacular. Infelizmente, a pandemia atrapalhou. Eu ia fazer uma oficina, né, Mas vamos Carmela, fazer. Tá de pé ainda. Tá de pé ainda, Tudo viu? no seu tempo. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Tá de pézaço ainda. E eu acho que... E, assim, eu tenho certeza que agora tu já tem uma outra incumbência aí, que é o artigo, né? Então, tu já vai pensando no teu texto aí de 5 a 15 páginas, mais ou menos, né? E a gente vai, depois eu vou mandar mais informações, mas como eu também estou trabalhando sozinha no escritório, é difícil eu conseguir fazer tudo, né? Então, às vezes as pessoas até me pedem, Carmelo, eu quero que tu traga mulheres negras para o debate. Daí eu digo, olha, eu estou tentando, eu faço os convites, às vezes eu não tenho retorno, né? Eu tenho procurado, assim,
dentro das minhas limitações de tempo e da própria rede. Eu até fiz um chamado agora no Instagram e chamei a responsabilidade das pessoas que me seguem para me ajudar, porque é muito fácil a gente criticar quando a gente quer fazer uma abertura, o espaço, a gente quer democratizar o espaço, mas eu também sou limitado. Eu sou mãe, agora eu tô gestante de novo, eu tenho que trabalhar. Eu ia esquecer de responder aquela pergunta se a gente atua em Porto Alegre. Isso. A gente já atuou, a gente tem agora atualmente 55 voluntários, né? A gente já atuou mais em Porto Alegre, atualmente a gente está concentrado, né, nessa situação aqui mais em São Leopoldo. E ali eu vi também um comentário na questão da formação voluntária. Isso é importante para a gente solidificar as iniciativas. Eu tinha comentado contigo, né, que aqui a gente conversa antes, porque isso eu vejo assim como imprescindível para ficar uma construção sólida, sabe? Em bases fortes, que a gente tem que apoiar se a gente tiver que recuar. Se a gente tiver que recuar, a gente sabe onde se apoiar. Então isso é importante, tá? É mais lento, é mais difícil, é mais trabalhoso, mas é muito mais sólido. Trabalho é mais mental. De um ponto, a gente não recua. A gente sabe até onde a gente avançou sem não ter mais para onde recuar. Enfim, Sapucaia perguntou ali. Sim, é a região metropolitana em si. Assim, a gente tem voluntários em tudo que é canto e a gente, na nossa possibilidade, a gente busca fazer essa atuação. Fazer a adoção. Tá bom? Então, assim, eu quero... então, Naiton, muito obrigada. Eu vou chamar agora o Cristiano para as considerações finais e vou tirar aqui da telinha pedindo para vocês seguirem os perfis que vão estar marcados do Naiton, do Cristiano e do professor Eduardo Xavier. E só antes de passar para a palavra aqui, dizer para a Bruxa Libre que a questão do feminismo e a maternidade no combate antifascista, o próprio feminismo ele já é uma luta antifascista. Então, ele é uma das manifestações de combate ao antifascismo. Se a gente consegue trabalhar isso a partir do empoderamento da mulher, a gente já trabalha a questão da liberdade, da democracia, da participação, do esclarecimento e desse empoderamento dentro do fascismo, né? Então, a gente precisa... políticos, né? Não só o espaço político partidário, mas os espaços de representação, né? Muito bem falou, Cristiano. Muito obrigada, Cristiano. Te passo a palavra para as considerações finais. Mais uma vez te agradecendo, dizendo quanto a tua fala é inspiradora, me motiva, e que se eu botar uma transcrição na tua fala, ela já está perfeita para o livro, mas eu vou deixar essa ideia já alimentada aí para ti, porque eu acho que a gente tem que fazer história, e a história também se faz escrevendo. Então, se tu tiver muita dificuldade pela demanda de trabalho, daí eu faço a transcrição, te mando pronto e tu arruma. Mas tu tem que participar desse livro. Certo, certo. Obrigado, Carmela. Prazer em estar ouvindo vocês, também estar aprendendo. Agora, meu irmão aqui mandou uns zap, abre um outro aplicativo que aí tu enxerga a tela, vê como é que tu consegue ficar. Eu deixei aberto aqui no computador e consigo me enquadrar melhor aqui para estar participando. Agradecer o espaço. Comentar mais algumas coisas que ficaram para trás, porque eu acho que esse é um debate bom de nós fazer. Percebi que vocês estão montando uma rede que dialoga, que debate, com uma intenção de construir conteúdo. Acho que isso é importante. Eu falava lá no início, vou fazer alguns links com o que eu falei antes, da questão da participação da universidade, como é importante experiências como o estágio de vivência, né, que eu ajudei a criar um dos primeiros, que é os estágios de vivência na reforma agrária, onde os estudantes das rurais iam aos assentamentos do MST. Baixa um pouquinho, eles estão pedindo para tu baixar um pouquinho mais a câmera. Aí, mais um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Tenta baixar um pouquinho mais, Cristiano. Aí, agora sim. Aí melhorou? Então, a gente ajudou a organizar os primeiros estágios de vivência, ainda para convencer agrônomos e técnicos e veterinários a se tornarem profissionais próximos da reforma agrária. Depois isso avançou para um estágio de vivência interdisciplinar, começou a participar da turma da educação e tudo mais, e muitos desses foram operadores depois do Pronera, junto à reforma agrária. A gente começou também a fazer experiências urbanas de aproximação dos estudantes com as universidades, buscando, né, os escritórios, modelos de arquitetura, as experiências
né, do atendimento jurídico nas universidades, dos Frajur da vida, e são experiências importantes que elas permitem tanto o empoderamento, né, com a técnica, com o conhecimento científico do movimento popular, como também com a possibilidade da universidade pensar a partir dessa perspectiva. Porque há muito conteúdo desvinculado da realidade. Há muito positivismo. Todo mundo acha o mundo uma maravilha, mas quando a gente vai colocar aquilo na realidade, a gente percebe que há, às vezes, uma distância do que se faz de produção acadêmica, de pesquisa, da realidade, né, da vida cotidiana das pessoas. Nós estamos falando no mundo de carros movidos a energia elétrica e as pessoas não têm água em casa. Certo? Eu costumo muito colaborar com os ambientes acadêmicos, eu costumo dizer, eu me formei na Universidade do Movimento, porque eu não terminei nenhuma faculdade, acabei sempre me engajando numa luta ou outra e deixando, né, não é um bom exemplo, mas isso me permitiu conviver nesses dois ambientes e poder afirmar que esse encontro é muito saudável. É uma forma da juventude se engajar, da academia produzir artigos, e a gente vê hoje uma garotada, assim, muita gente jovem, engajada, militante, produzindo e sendo, né, contraponto na academia, contraponto no direito, contraponto no serviço social, contraponto na história, na filosofia, exigindo o espaço protagonismo e contando a história de onde eles vieram, inclusive. O ProUni permitiu isso, né? A ampliação das universidades. Acho que isso foi uma coisa genial. Voltar a outro tema que eu falei antes, para não deixar solto, que nessa virada que o movimento quer fazer, essa virada tem a ver com o mundo do trabalho. A gente não pode mais organizar só as famílias para o direito à moradia. A gente precisa ampliar o pensamento da reforma de territórios, onde as pessoas possam pensar a ideia da geração de trabalho e renda, da socialização entre si, da produção de espaços culturais, da produção desses territórios como territórios, né, que constroem cidadania, que constroem as pessoas. Né? Então, pensar não só apenas no direito à habitação, como as quatro paredes, mas pensar, né, esses territórios reformados, começar a pautar isso, a questão do trabalho, dos empreendimentos de economia solidária, das redes de cooperativa, nas ocupações para hortas comunitárias, com as cooperativas de reciclagem, com o artesanato, mas também com outros patamares. Por que o nosso povo tem que ser explorado pelo Uber? Por que a gente não pode ter uma rede de aplicativos solidários, onde a gente divulga o trabalho, qualifica as pessoas e tenha contato com quem quer contratar aquele serviço? Hoje a Rede Solidária São Léo, que o Naito referenciou nossa construção, ela já consegue, pela divulgação, captar apoio na internet, comprar dos agricultores familiares aqui da Lomba Grande, de Porto Alegre, dos assentados de Nova Santa Rita, de comprar arroz ecológico, né? E já essa articulação entre as famílias das ocupações e os produtores já começou a produzir ideias de daqui a pouco cozinhas comunitárias na cidade processarem ou pré-processarem os produtos da agricultura familiar e comercializar nas comunidades. Começa a surgir novas possibilidades, começa a surgir o novo. Isso é muito legal. E por fim, para concluir minha fala, e também resgatar uma coisa que eu falei na primeira, e aí, assim, responder um pouco aqui a Arielle, que logo a gente vai ao movimento, vai o Naito junto para Sapucaia, a gente já começou a aproximação com as famílias que estão no aluguel social da RS 118. É um caso muito grave, são 700 famílias que foram removidas no governo Tarso ainda, na expectativa de uma produção do Minha Casa Minha Vida, que até hoje não saiu. Graças a uma lei feita ainda no governo Tarso, foi criado um aluguel social. E aí o governo fica 3, 4 meses sem pagar o aluguel, e as pessoas precisam entregar o recibo do aluguel pago para receber o depósito do governo. Então imagina a bagunça que está isso. As pessoas estão espalhadas pela região metropolitana, com dificuldade de organização e de articulação, e reféns de um processo de pegar recibo, mandar foto do recibo, e a coisa... Eu tenho informação aqui de alguns que já estão desde 3, 4 meses sem receber o aluguel, e tem que pagar o aluguel onde eles estão, né? Para poder continuar vivendo. Então, logo a Arielle, que nós vamos estar chegando ali em Sapucaia, já ter um contato para começar a organizar, e o Naito vai junto com nós, com os engenheiros pela comunidade, para poder também ajudar a construir esse processo. Terminar dizendo que é um momento muito difícil, de a gente, inclusive, revisar aquilo que a gente fez, de construir uma nova leitura, de compreender que as experiências, apenas a disputa eleitoral e de não jogar força no poder popular, nos deixou fragilizados. A lógica do eleitoralismo já fragmenta a sociedade. Né? E na esquerda a gente se fragmenta. E agora na disputa eleitoral eu peço para todo mundo que é candidato, pode pedir o voto do povo, mas não desorganiza a comunidade.
não desorganiza o coletivo, não aparta as lideranças, não busca a tua liderança para a tua campanha, fortalece a organização do povo, fortalece o movimento popular. Que é um momento muito difícil. Nós vamos ter que discutir coisas com profundidade, o papel do Estado, que Estado é esse, qual é o tamanho desse Estado? Pela linha do Paulo Guedes, vem de tudo. Vende tudo, o SUS é privatizado, a educação é privatizada, alguns vão receber um tal de um voucher. Qual é o papel do Estado? Né? Que riquezas que esse Estado tem que ter para suportar o povo num momento quanto esse? Eu costumo dizer que o país é muito rico, eu não sou economista, mas me parece que dá para nascer e já tem uma poupança compulsória para cada criança, para ninguém mais estar na miséria nesse país, um país do tamanho que é o Brasil, continental, com as riquezas que tem. Eles não querem distribuir para o povo, eles querem entregar na mão privada, como entregaram há 500 anos atrás. É o que estão fazendo agora na Amazônia, com a grilagem da Amazônia. Derruba mato, mata índio, taca fogo no mato, mete pastagem, bota gado em cima e depois faz deputado fazer lei para registrar as terras. Assim foi desde que chegaram no Brasil. E assim continua sendo. E o povo, quando se organiza e ocupa, é criminalizado, acaba na cadeia. A lei antiterror é contra nós, não é contra terrorista, é contra os trabalhadores utilizados. A gente é reprimido. Então é necessário realmente que a gente passe a um outro patamar, de discutir com profundidade os problemas, de entender a luta de classe. Não dá mais, acho que foi o Eduardo Moreira que falou, né? O cara do bilhão convenceu o cara do 10 mil que a culpa é do cara do R$1.000. E aí a gente não se organiza enquanto classe social e é explorado por meia dúzia de famílias que cabem 40 ônibus. 40 ônibus. Isso não enche nenhum lado do estádio de futebol em Porto Alegre. E esses caras têm mais riqueza que o resto dos brasileiros. Mas o que é isso? Que país nós chegamos? Onde as transnacionais enforcam os governos, botam o pé no pescoço e fazem o que querem. Onde os bancos levam 1 trilhão e 300 milhões, enquanto o povo levou 90 milhões de auxílio emergencial. E aí eu entendi a tal da necropolítica, com as pessoas obrigadas a ir para a fila, ficar tomando chuva, dormindo na rua, tentando achar uma forma de buscar R$600, o que é um absurdo num país rico como o nosso. Então a gente precisa avançar, e para isso a gente precisa construir uma nova pedagogia de educação popular, que consiga olhar para esse trabalhador que vive hoje na periferia, para esse jovem trabalhador que vive hoje na periferia. Eu fui formado lá naquelas cartilhas da pastoral, do movimento popular, fazer leitura do olhar, ver, julgar, agir, né? De uma leitura da conjuntura e de um tipo de sujeito que tinha acesso a determinadas informações, que hoje são diferentes, é muito mais plural, muito mais intensa a quantidade de informação. Para nós, do movimento urbano, eu dizia assim, como era difícil construir organicidade no movimento comparado com o movimento sem terra, onde, pelo método do movimento sem terra, eles acampam as famílias longe da cidade e ficam durante um tempo entre si se construindo enquanto sujeito histórico. E a gente, na cidade, o cara está acampado do lado, tem um bar, na outra esquina tem uma igreja, logo adiante tem um político sem vergonha, mais adiante tem mais um manipulador, e tudo isso são informações que chegam para desconstruir a organização. Então é muito mais difícil, mas é necessário nós construir uma pedagogia de educação popular que compreenda esse sujeito urbano que hoje está na periferia, né, o que ele ouve, do que ele gosta, que tipo de informação que ele tem, como ele se enxerga no mundo, que mundo que ele enxerga, e aí nós construímos uma pedagogia de educação popular que seja de fato libertadora, emancipatória, para que esse país possa viver uma transformação onde o povo de fato se manifeste, onde o poder popular de fato se manifeste e as pessoas tenham o controle da política e não mais os interesses privados, particulares, de corporações ou interesses capitalistas dominem a política. Obrigadão, viu, gente? Não sei se ajudei. E para terminar, dizer se agora eu não vou, tu não vai sair da pauta e nem das reivindicações de representatividade no espaço que a gente tem. Na verdade, tu fica convocado, eu sei que deve ter muitos trabalhos, mas eu preciso da tua ajuda também, porque a gente precisa ocupar esses espaços juntos, então eu tenho alguns espaços, né? O jornal Estado de Direito, que é o jornal que eu coordeno há 15 anos, completa esse ano, ele tem um público de 90 mil leitores mês, espalhados pelo mundo inteiro, né? Então, eu gostaria de contar contigo, se puder escrever semanal ou quinzenalmente, eu gostaria muito que tu escrevesse o texto de 2, 3 páginas, falando sobre essa pedagogia para a emancipação popular, né, a partir das suas experiências. A coluna pode ser esse o nome, ou Poder Popular, o nome da coluna, já fica a sugestão.
tá? Daí tu já estou te intimando para esse convite. Eu acho que o teu artigo poderia ser a pedagogia para a emancipação popular, né? A luta do movimento nacional pela moradia. Acho que tu poderia falar nesse sentido, né? Falando dessa trajetória. E eu gostaria já de te pedir, além do que eu já te pedi para escrever um artigo, eu já te pedi para escrever no jornal. Agora, o último pedido, a gente depois quero chamar a Patrícia também para a gente dialogar sobre o feminismo, né? No âmbito do movimento pela luta pela moradia, né? Como é que ela atua, o que ela faz, como é que ela articula as mulheres, né? Como é que é essa identidade feminina dentro desse movimento. E outra reivindicação que eu faço é para tu me ajudar a gente fazer um próximo painel chamando alguém que seja agora ou de outro estado ou uma representatividade nacional do movimento de luta pela moradia para falar sobre ou poder popular ou falar sobre pedagogia para a emancipação popular. Daí tentar conseguir... O movimento nacional deveria estar fazendo o congresso agora dos seus 30 anos. Infelizmente, a pandemia nos travou, nós estávamos em pleno processo de articulação regional, e o centro do debate é olhar a nossa experiência e fazer esse debate a perspectiva da construção do poder popular. Então, é um momento muito rico, tem muita gente pensando sobre isso, sabe, se espremendo, porque esse é o debate mesmo, nós construir um novo, né? O desafio é construir um novo caminho. A partir daquilo que a gente já caminhou, né? Sem deixar de olhar todas as experiências, de um olhar crítico sobre elas. Eu queria que as pessoas conheçam, entrem nas páginas do MNLM Brasil, ou MNLM Rio Grande do Sul, ou MNLM São Leopoldo, onde nós estamos atuando aqui mais. Só botar ali no Facebook, não tem dificuldade. Ajudem a divulgar a ideia. Existem centenas de movimentos populares urbanos por moradia, nossos irmãos de luta, certo? Hoje foi um dia especial, a Patrícia ficamos aqui em casa boa parte da tarde com as companheiras do movimento de moradia do país, preparando a primeira live feminista do movimento, é a 5ª live que a gente está fazendo a nível nacional, a 4ª live, e já reivindicação das companheiras, uma live feminista. Então eu e a Paty ficamos aqui ajudando mais na técnica, chamando todo mundo, e participou 8 companheiras ou 9 companheiras de estados diferentes. Ficou agora há pouco, está na página lá. Foi muito legal o debate, para a gente perceber um olhar. E por fim agradecer, Carmela, dizer que a gente tem experiências extraordinárias do país, de pessoas que moram em assentamentos urbanos, em prédios revitalizados, desde pessoas que estão acampadas na Lona Preta nesse momento em Brasília, a pessoas que estão em edifícios revitalizados, em casas do Minha Casa Minha Vida, em casas do programa de subsídio de habitação. A gente construiu muitas experiências, mas ainda a nossa força enquanto poder popular precisa avançar muito para nós dar conta de enfrentar o fascismo, derrotar quem está no poder hoje e construir uma nova hegemonia, uma hegemonia que, de fato, o poder popular esteja presente, o povo esteja se manifestando com condições, de fato, de fazer valer o seu interesse. Obrigada mais uma vez, Cristiano. E nós vamos fazer, então, depois a gente conversa nos bastidores para ver a Patrícia. Conversamos sobre a questão do convidado do movimento em âmbito nacional. E vamos ver o artigo para o jornal e vamos ver, quando tu não puder, tu recomenda um líder, né, de outra região, mas gostaria que tu tivesse uma certa frequência, porque eu acho que a gente precisa de divulgar as tuas ideias, e de vez em quando a gente faz essa interlocução, e na medida do que a gente for pensando e projetando, eu me coloco à disposição para ajudar o movimento a organizar o seminário virtualmente. A gente pode fazer isso através de uma plataforma, dá para a gente convidar 10 pessoas, alguma coisa assim, fazer que seja uma vez por semana, ou fazer um encontro só, um dia inteiro, né? Uma live contínua. Eu me disponho a ajudar, e esse tema me interessa ouvi-las, né? Eu estou fazendo um documentário sobre isso, então eu quero ter várias protagonistas, e a gente precisa trazer perspectivas diferentes de maternidade e de feminismo, né? Então, um documentário, para mim, eu comecei a pensar, primeiro eu ia falar mais de um aspecto, daí eu percebi que se eu posso ter uma ministra, eu também tenho que ter uma funkeira. Então, eu também tenho que ter uma representante do movimento de luta
pela moradia, falando sobre a maternidade e a gestação, sabe? E como as mulheres nesse movimento têm que ser respeitadas, como em termos políticos ela consegue a sua emancipação social e liberta outras mulheres de vítimas de violência, né? E como é que ela busca o seu empreendedorismo. E, enfim, então a gente tem muito, com certeza, a construir. Fiquei muito orgulhosa do Naito por essa conexão. Vou passar para o Eduardo a palavra para ele dar as considerações finais, mas agradeço já a vocês dois. Obrigada, viu? Então, vou chamar aqui o Eduardo. Foi excelente, está sendo excelente. Eduardo, diretamente de Brasília, integra o Direito Achado na Rua, trouxe informações muito importantes e ele já está incumbido aí do artigo sobre necropolítica em tempos de pandemia, né? Já, enfim, estou muito orgulhosa dessa live, Eduardo. Obrigada por tu ter aceitado e topado essa iniciativa. Bom, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer aprender com todos e todas, né? Com os movimentos. Com as lives, né, com o debate que a gente vai fazendo, quer dizer, a gente sempre reflete um pouco mais, nos instrumentaliza para a luta. E eu queria pegar um gancho da pergunta que você fez durante mais de um momento da live, onde nós erramos. Eu acho que a gente tem que olhar para o passado sem culpa, para o presente sem medo e para o futuro com esperança. Mas essa esperança também não é uma esperança ilusória, lúdica, mas sim uma esperança real e concreta que vem a partir da própria e da raiz, né? Da radicalização que o Naito falou. As tensões, as pressões, elas têm que são fundamentais. O aprendizado com eventuais incompletudes do passado só é possível fazer essa análise depois de ter feito no passado. Então a gente percebe onde poderia ter ido mais, onde poderia ter sido melhor suportado, melhor construído, mas isso só foi possível porque em algum momento a gente deu um passo, ou mais de um passo. Uma das um questões que eu processo, acho, né? é o processo, é a dialética, né? É o processo dialético da história. As tensões, as lutas, e para cada reação nossa, existe uma pressão nova. Então, a gente estava falando agora sobre as transformações do momento mundo, né? É tudo muito rápido hoje em dia. A sociedade das redes, né? Como a gente pode atuar nessa sociedade das redes? Como a gente pode construir essa live? É uma forma de construir, conectar. Mas como trabalhar nessa sociedade das redes que, dentre fatores positivos, que a própria internet é positiva, também traz a uberização, né? Traz a desconstrução da unidade dos trabalhar porque cada um fica como um lobo solitário. E eu acho que essa primeira conscientização de que não somos lobos solitários, ela vai para todo lado. Não existe pauta, qualquer pauta que a gente queira pensar, sem o combate ao capitalismo. E essa modalidade nova de capitalismo com as pressões financeiras externas que tomam conta da própria da economia e dos direitos sociais, ou seja, vão constrangendo. Então, são elementos. Mas não existe luta anticapitalista sem uma luta na sociedade que a gente vive. E não existe uma luta anticapitalista sem uma luta antipatriarcal e antimachista. Então a gente tem várias pautas, mas claro que existem bandeiras, movimentos, mas caminhando junto e agregando as pautas, que é um debate que o Boaventura tem proposto muito, somos muito mais fortes. Somos milhões. Como núcleo solitário, como núcleo, e aí vai a academia junto, debatemos e construímos bem, mas com menos. Quando nós unificamos as pautas, compreendemos pelo menos a dor de toda a pauta, nós caminhamos com milhões. E quando caminhamos com milhões, a gente movimenta o processo, a gente transforma a história, a gente constrói uma sociedade justa, igualitária, que não seja apegada aos bens, que não seja excludente das minorias.
minorias políticas, que promova uma construção de igualdade e de pensamento de que, primeiro, a questão da raça, como não como valência de alguma, e com a ideia de que o humano é todo, mas para que a gente chegue nesse humano como todo, tem que desconstruir mazelas e tensões e violações e opressões do passado racista escravagista. E quando a gente vai para o polo feminista, é até complicado do feminismo, eu não tenho lugar de fala, mas o fato de eu compreender que eu não tenho lugar de fala me faz entender também o processo, estudar e debater com o movimento feminista. Então todas essas pautas são agregadas, e outras que a gente queira pensar. Nos faz mais fortes, e os faz combater o presente sem medo. Claro que novos instrumentos vão surgir. O encaminhar da polícia para oprimir os trabalhadores e trabalhadoras, aspecto negativo, né, do aspecto da opressão, só vai existir superação a partir da tensão para acabar com a opressão. Então isso é muito importante. Para isso a gente vai combater na raiz da sociedade de redes, pregação do movimento trabalhador, dos trabalhadores e trabalhadoras, pode utilizar a partir de que essa sociedade se trouxe, que formas a gente pode reorganizar o nosso pensamento esquerdo para enfrentar aquilo que o capitalismo já conseguiu, e a oligarquia já conseguiu sistematizar esses reflexos do que a gente vive, para que a gente tenha efetivamente a sociedade solidária, fraterna, matricial, como fala o professor Davi, que não seja apegada numa luta de poder de vencedores e vencidos, e sim uma sociedade solidária, sem culpa do passado, porque tudo, claro que não foi completo. É uma construção, né, Eduardo? Completo, se fosse completo, a gente tinha uma sociedade distinta. E esse futuro com muita esperança, porque sem utopia, sem sonho, sem uma meta, a gente não caminha, a gente fica estagnado. Deu uma falhada. Mais uma vez a oportunidade. Agradeço por ter. Então, para que a gente possa olhar essa sociedade com mais solidariedade, com mais fraternidade, que sem utopia a gente não caminha. Sem horizonte, a gente não caminha nada. Então a gente tem que saber para onde a gente vai e o que a gente quer. O que a gente quer é uma sociedade de uma sociedade matricial, uma sociedade de cuidado. Tenta tirar o microfone do ouvido, Eduardo. Tenta tirar. Tá falhando a tua conexão. Meta, eu ouvi. Daí falhou. Tira do. Deixa só no celular para ver se a gente te ouve melhor. Vamos ver. Tá me ouvindo? E agora, vamos ver. Deu uma travadinha, mas vamos ver. Vamos ver se deu uma travadinha aqui. Tá me ouvindo? Vamos tentar aqui só para a gente fazer uma conclusão com o Eduardo aqui. Vamos ver se vocês estão me vendo, ouvindo bem. É só eu que tive a dificuldade de escutar o Eduardo.
nesse momento final aí. Tá, então assim, o Eduardo saiu, vamos ver se ele vai entrar de novo. Tá ótimo, então eu quero reforçar que foi muito importante, a gente até se estendeu mais um pouco, né? Foi excelente, excelente mesmo, e eu quero agradecer, vamos ver se ele volta a tempo aqui para agradecer, senão eu falo com ele no Instagram, ali ó, chegou ele, deixa só ele fazer o encerramento aqui, pelo menos 2 minutos para a gente poder dar a palavra final para o Eduardo e a gente encerrar com chave de ouro, né? Iniciamos tão bem e não vai ser por uma falha técnica aí que a gente não faz. A gente está fazendo ao vivo, então vocês sabem que ao vivo tudo pode acontecer. Vamos ver se o Eduardo entra aí, consegue acessar. Vamos ver. Vamos ver se ele consegue acessar aí. Eu acho que enquanto o Eduardo falou aí, feminismo e do lugar de fala, o Eduardo, vamos ver se ele consegue voltar. O Eduardo falou sobre essa questão do feminismo, que ele não está no lugar de fala, e eu assisti a defesa de doutorado da Isis, que é a orientanda do professor José Geraldo, sobre feminismo das camponesas, né? Enquanto ele não volta, eu vou compartilhar isso. E ela disse que a gente precisava, que ela não queria uma fração do bolo. A Isis disse na defesa dela, ela queria uma nova receita de bolo. E eu digo, vamos ver se ele entrou. Vamos ver se ele entrou. Daí eu termino de falar sobre a receita de bolo. Que daí encerra com a fala do Eduardo, combinando com o que o Eduardo falou sobre aprender com os erros e que os erros fazem parte do processo. Vamos ver se ele volta aqui. Vamos tentar, Eduardo. Acho que não está dando, né? Ó, ouvi alguma coisa. 2 minutos, Eduardo, daí eu quero fazer um link que tu falou muito bem aí sobre a questão do erro, mas vou deixar tu falar primeiro e depois eu vou te falar junto para o pessoal o que eu escutei da tese da Isis, orientanda do professor José Geraldo. Estão ouvindo, Eduardo? Eduardo, para a gente garantir, tá? Tá me ouvindo? Tá, então, mas ele vai me ver. Eduardo, para a gente garantir que a gente vai salvar essa live, porque a gente ficou quase 2 horas aqui na conversa, a gente não vou conseguir passar a palavra, porque senão eu não vou conseguir fazer o encerramento e não vou conseguir salvar a live. Então, assim, o Eduardo ele vai voltar conosco aqui, e para complementar a fala do Eduardo, quando o Eduardo disse que os erros eles fazem parte do processo, eu quero dizer para vocês que a Isis falou que ela queria uma nova receita de bolo para combater o machismo, né? E esse espaço de promoção das mulheres. Pode ser, pode ser. Então, assim, nessa linha, vamos ver aqui, ó, 1 minuto, Eduardo, se tu consegue acessar aí para fazer o encerramento. Que nós estamos já a 55 minutos, senão a gente vai ter um problema de perda de novo, não ter perda do material, que esse material é muito rico para nós. Eu acho que não vai dar. Então, assim, gente, eu não tenho como ficar mais mesmo. Tirei o Eduardo. Eduardo, eu quero te agradecer por tu ter aceitado, te pedir compreensão,
que a gente, senão não vai conseguir salvar essa live, e dizer para concordar contigo sobre a questão dos erros e dizer que a gente não tem que inventar uma nova roda, a gente tem que evoluir na nossa promoção da roda e do desenvolvimento da roda e fazer com que esses mecanismos de participação eles ampliem e se mostrem mais potentes. Não vou poder chamar, Eduardo, se tu puder me dizer o sinal aí que está me ouvindo, tá? Eu não tenho como chamar de novo porque o vídeo ele vai encerrar e se eu não salvar ele agora, eu perco toda a tua fala. Então é isso, eu quero agradecer a todos vocês, ao professor Eduardo, ao Naiton, ao Cristiano Schumacher, que estiveram aqui hoje, a vocês que participaram, né, de vários lugares do Brasil, né, e dizer a qualidade técnica que vocês trouxeram a partir dos diferentes protagonismos, e nós não precisamos de uma nova receita de bolo, a gente precisa aperfeiçoar as nossas técnicas, né? E como muito bem falou o Cristiano, por uma pedagogia para combater essa alienação e não só entregar o alimento, né? Mas mandar a mensagem que foi bem pontuado pelo Naito e pelo Cristiano. Agradecendo o Eduardo, que integra um grupo de pesquisadores que eu admiro muito do direito achado na rua. Ele tem um livro chamado Direito Achado no Cárcere, que foi o primeiro caminho de contato, que eu estou esperando ter o artigo, Eduardo, para esse mês a gente publicar. E nós voltamos na semana que vem, certo? Nós voltamos semana que vem, a nossa próxima live. Eu não estou fazendo mais diária, porque também estou bastante sobrecarregada, mas a nossa próxima live vai acontecer no dia 26, tá? 26 de maio, com a Renata Malta Vilas Boas, Luciane Toss, e ainda estou vendo outros convidados. Quem sabe a Patrícia entra nesse dia, tá, Schumacher? Eu falei Schumacher, certo? Eu falei sobre o nome dele, que agora na minha cabeça já está o Cristiano. O Cristiano, deixa eu ver se eu falei sobre o nome. Falei sobre o Schumacher, falei sobre o nome correto. Tá? O Eduardo Xavier aqui, tranquilo, que tenhamos uma sociedade solidária, fraterna, com horizonte, sem utopia, não caminhamos. Com a frase do Eduardo Xavier, me despeço de vocês, tá? E a gente não cai, a live caiu um pedaço, mas a gente voltou. Boa noite e até o dia 26, com mulheres aí para a gente colocar na roda do debate também. Tá? Até logo.